Muito bem, sejam bem-vindos, Sérgio Brito, Branco Melo, aqui no Radar. Obrigado. Bom, faltando vocês chegarem mais junto aqui, né? Para falar de Titãs. Muito Titãs bom. atual. Titãs Oficial. Titãs Oficial. Vamos falar dessa faixa que há uma semana atrás a gente fez o lançamento dela aqui na programação da Nova Brasil, Papai e Mamãe. Tem muita coisa que dá pra gente falar sobre ela, inclusive o clipe que tá incrível. E veio em boa hora, né, essa letra, tudo, porque com a turnê vocês mostraram os Titãs também para as pessoas que não conheciam, vamos dizer assim, para um público mais jovem. E essa letra fala do jovem incompreendido também, né? Vocês sempre verdade, fazendo essa... Não, pegando esses jovens incompreendidos. Eu acho que talvez todo mundo tenha sido um jovem incompreendido em algum momento da vida. Eu, com certeza, fui muito. Mas eu fiz essa música muito inspirado na minha filha e no momento que ela estava passando durante a pandemia, que foi difícil. E fiquei pensando nessa história desse mergulho para dentro, para você se reinventar, a procura de identidade, que é típico dessa idade. Também esse questionamento do mundo que as pessoas tentam impor, esse padrão, viver dentro de um padrão, esse questionamento que a adolescente faz, mas que todos nós devemos fazer sempre, né? Então, eu fiquei pensando nessas questões. A princípio, eu queria fazer uma música falando, minha filha, venha ver como o sol é bonito, como meio Dear Prudence. Sim. Aí eu pensei assim, não, ela não vai gostar disso. Então, eu procurei me colocar no lugar dela, que eu acho que é uma coisa que foi mais produtiva e rica para mim, porque eu sempre me identifiquei com esse tipo de procura. Então, a música é um pouco essa história toda. Mas você falou da fase ruim, mas tem alguma coisa boa da puberdade? Alguma coisa deve ter, né? Qual a lembrança que você tem boas, de algo mas, divertido? Tem coisas boas, mas eu confesso que a minha adolescência foi sofrida. Assim, não acho que tenha assim, um momento... Acho que depois as coisas foram melhorando. Sim. Eu acho que também é a perspectiva da gente, né, Brito? Assim, e eu acho que varia também. Aí, a né? gente sofre no momento, hoje a gente olha e fala, pô, mas eu era um que adolescente. Bobagem, né? Mas teve a pandemia também, né? A pandemia também ajudou. Potencializou essa fase, né? Porque ficar 2 anos em casa fazendo aula online, qualquer um. Adolescente. Não, né? Você que tem filho também, né? Mas... Passou por isso, né, Branco? É a fase que eles estão descobrindo o mundo, né? E ficar trancado dentro de casa... Não ajuda, né? Eu sempre falava isso. Quem tinha... As minhas já estavam no final da adolescência. Mas eu acho que foi mais sofrido para quem teve que ficar segurando a onda, né? Dentro de casa. Porque, pô, todo mundo quer ir pra rua, né? Mas isso te ajudou na inspiração dessa música, né? Com certeza. Ajudou. Essa música é do Brito. É bem específica. E ela é bem simples, situação. né? Ela diz o básico, mas eu acho que diz com verdade, assim. Então, as pessoas se identificam. Como é o nome da sua filha? Júlia. O que ela achou? Ela gostou. Eu fiz questão de que ela ouvisse em primeira mão. Até perguntei para ela, quando eu for mostrar, eu posso falar. Ela falou, não tem... Ela disse que não tinha problema. E isso foi... Para falar a verdade, o meu sucesso foi esse. O fato dela gostar da música. Porque eu tinha muito receio de fazer uma coisa e ela falou assim, putz, nada a ver, pai. Nada a ver, né? Então foi Teria legal. risco disso acontecer? Será alguém falar que não quer Titãs cantando uma música minha? Pode ser, né? Sei lá, pai e filho. Né? Adolescente, né? Vai saber, né? Vai saber. Agora, esse é o 17º álbum de inéditas, O Olho Furta Cor, é isso? Branca Melhor Puxa, não, já foi bom, mas não... Bom, digamos que é. Digamos que é o 17º. Disco que saiu no ano passado, um disco de inéditas. Qual o prazer que vocês ainda têm, depois de, né, comemorando 40 anos de carreira e tal? Existe um barato, uma mágica das músicas que são mostradas entre vocês, né? Aí tem uma pré-produção, vai conhecer, mas a partir do momento que ela se materializa, digamos assim, né? Quando você vê a master ali, ela prontinha e tal. Qual o gostinho que isso ainda tem para vocês? É saboroso? Eu acho que, para mim, é o mais saboroso, porque eu acho que quando você consegue realizar coisas, ideias ou uma vontade de fazer uma música de tal tipo e você realiza aquilo, você materializa, como você bem disse, é uma sensação, é um êxtase, assim, eu acho. Nem sempre as músicas chegam lá, mas assim, a gente fazendo um repertório como esse, sempre uma boa metade a gente consegue ficar satisfeito, artisticamente satisfeito. E eu acho que isso vale ouro, para mim sempre valeu ouro desde o começo da carreira, ainda é o que me faz... Não, eu acho que é por isso também que nós continuamos Titãs, né? Porque o barato que a gente tem de ficar é justamente poder seguir. Sim, e dar vazão a essas composições. Claro, né? fazer sempre coisas novas e procurar novos caminhos. Esse é o barato. Tá. Saindo da banda, também, acho que a busca é essa.
ficando, não é tão diferente. É. A primeira faixa tem um tipo de um coral, né? Que vocês fizeram. É Apocalipse só, é isso, né? É. Explica, de uma tribo indígena, é isso? De uma... Não, são duas coisas. Uma parte tem um canto de uma tribo indígena, que a gente, obviamente, pediu autorização, pagou direitos e fez tudo que deve ser feito. Por causa da temática da música. E tem um coral de crianças... crianças no começo. De um instituto que chama Instituto Anelo, que é de Campinas, que eles trabalham com inclusão social através da música. Então, a gente sempre admira o trabalho desse cara, do Lucas, que ele vem fazendo isso há anos, cresceu muito lá, e a gente quis incluir eles, dar mais visibilidade para eles, para que as pessoas saibam que esse trabalho existe, assim como tem coisas maravilhosas no Brasil, sendo feitas por pessoas anonimamente, coisas que fazem a gente acreditar que tudo tem jeito. Essa é uma delas. E foi muito legal, a gente foi até Campinas. A gente achou que musicalmente ia ser rico para música. Ter um coral de crianças. Sim. E a gente foi lá e a gente aproveitou para visitar as instalações que estão modernizando, aumentando a escola. E a gente prestigia muito. A gente tem uma parceria com o Instituto Anelo. E as crianças foi emocionante, eles cantando as músicas, a música, né? E a gente foi lá, filmamos, tirando fotos e saímos de lá com as vozes gravadas. Na verdade, não sei se isso é exatamente interessante, mas a gente fez uma gravação do Epitáfio com a Alok, uma versão que o Alok fez e a gente cantou, e com o Instituto Anelo, promovido pelo Luciano Huck. Tá. E todo o dinheiro que essa gravação gera, tanto autoral quanto direito artístico, é revertido para o interessante. Tá. Então, algumas coisas, eles reformaram algumas salas, fizeram um estúdiozinho, tudo com essa grana que a gente gerou, de certa maneira. Então, é muito bem compensador. Bacana. Muito bacana. E essa aproximação também, né? De vocês irem lá. Aí você vê que tem crianças, caras, tem já músicos profissionais formados pela escola que vivem disso. É muito bacana. Você vê que o cara sai da rua sem perspectiva nenhuma e vira músico, se profissionaliza. É um sonho. Não, e eles estão viajando, estavam na Itália, se apresentando na Europa. Cresceu muito, assim. A gente tem muito orgulho dessa parceria. O disco saiu, O Olho Futacô, em 2022. Pensando na trajetória de vocês, que sempre teve, não exatamente letras políticas ou politizadas, mas refletindo sobre instituições, né? Como se fosse quase um reflexo, né? Dos crônica tempos, do tempo. Do tempo, né? Causa, uma música que foi um presente da Rita e Roberto para vocês, junto com o Beto Lee, né? Como é que ela chegou para vocês? Foi um pedido, na verdade. A gente pediu... faz um tempo que eu troquei alguns e-mails com a Rita e tal, e teve uma época que ela falou que ela tinha umas coisas mais ácidas e tal, que eu fiz uma parceria com ela, uma letra que ela me mandou no meu trabalho solo. E eu falei assim, pô, Rita, manda uma coisa dessas pra gente. E aí, depois a gente conversando, através da Silva Vena, que é empresária comum nossa e dela, a gente pediu uma música para ela. E ela atendeu, eles atenderam. Né? E é uma música que fala desse momento que a gente viveu e vive, né? Como só ela poderia falar, quer dizer, com inteligência, perspicácia, sarcasmo e um ponto de vista que eu sou totalmente de acordo. E aí, governo, sou contra. Um pensamento monarquista ali. Sim, e eu achei interessante, por isso que eu perguntei, não sabia se ela já tinha feito e tal, porque bate muito, né, com o que vocês já vêm cantando. Eu acho né? que tem uma coisa da Rita e do Roberto, de muitos anos, que tem um namoro, assim, sabe? De encontros. Sempre tem uma história, assim. A gente até comentou isso com o Charles, porque vocês participaram do acústico dela. Sim. E ela participou do de vocês, né? E ela o Beto toca com a gente. E Beto toca com vocês. E ela escreveu também no nosso songbook, que nem foi vendido, acabou que ficou meio guardado, né? Mas escreveu um texto super bacana Então, Fiz a narração da ópera rock. A ópera rock, nossa. Foi ela que fez. A gente foi na casa deles
E ela lá no estúdio dela narrou a ópera com aquela voz sensacional. Sim. Então, quando veio a música, parecia que um presente. A gente tá junto há anos, né? E o Beto Lee esteve aqui, a gente tá falando da Rita, ele veio aqui, contou o dia que você, Sérgio, ligou pra ele pra chamá-lo pra banda. Ele falou, eu acho que ele quer falar com a minha mãe, quando você deixou um recado. Não deve ser comigo. Vocês já se acostumaram com essa questão de... Quando você fala, Sérgio Brito, Branco Melo, as pessoas ficam meio paralisadas. Você já acostumou com isso? É muito verdade isso. Assim. No meu caso, não é. Mas, enfim. Mas eu acho que eu sempre achei o Beto um guitarrista classudo e sempre achei os solos dele muito, assim, especiais. Eu acho que ele tem solos melódicos, assim, incrível. Tem uma timbragem de guitarra muito bonita. Eu sempre gostei da maneira como ele toca. Todos nós, né? E então, quando a gente se viu nessa situação, eu pensei imediatamente nele. E eu acho que o Beto, às vezes, tem, talvez com razão, essa coisa de achar que estão procurando ele por causa da mãe. Pode esquecer que não foi por nada disso, não. Mérito próprio, né? Mérito próprio, com certeza. A gente teve essa ideia, né? O Brito teve, na verdade. A gente estava em Miami, né? Estava fazendo uns shows. E aí a gente foi, primeira noite que a gente saiu, tinha uma turnê. E o Paulo veio falar no jantar que ele ia sair da banda. Aí a gente foi uma loucura, né? Aí na mesma noite, eu, o Brito e o Tony, né? Ficamos no WhatsApp. O que a gente vai fazer, como vai ser, papapá. Aí apareceu essa ideia. Acho que no mesmo dia ou no dia seguinte, a gente já fez contato com o Beto, que foi a saída mais brilhante para a situação, sim, né? Sim. Foi boa. E aí a gente passou a turnê ali com o Paulo, e o Paulo já meio saindo, né? E a gente já pensando no... A gente tem isso. Como já saíram muitas pessoas e a gente segue, quem fica já vai se reorganizando. A gente aprendeu a lidar com essas mudanças. Acho que por isso que a gente está há tantos anos juntos. A gente sabe lidar com as adversidades, porque elas são verdadeiras e exigem respostas verdadeiras. E a gente consegue, acho que com maturidade, sabedoria, talvez, inteligência, conseguir articular, de não perder o foco do porquê a gente está junto. Estamos de volta aqui no Radar, hoje com Sérgio Brito, Branco Melo, dos Titãs. Falando no Tony, que não está aqui, a música, já tá convocado, já que eu falei né? de falar, preciso falar, eu vou fazer os nossos ouvintes entrarem nas todas as plataformas de streaming e ouvirem essa música, porque ela é uma surpresa. Ela é uma música, assim, que eu achei uma baita faixa desconstruída, inesperada. Como é que rolou essa faixa? A música só do Tony, mas eu vou tentar falar por ele, tá? Eu acho que ele quis explorar essa temática de um amor entre homens, mas sem... soasse verdadeiro, né? E eu acho que foi muito bacana, muito feliz a composição nesse sentido. E também a gente explorou uma coisa que era quase um universo sertanejo, meio canto. A gente puxou para um Johnny Cash, assim. E eu acho que ficou muito interessante. O arranjo é bacana também, da música. Que tem uma ironia, mas verdadeira. Não é uma paródia, não é um deboche. Ela tem uma coisa verdadeira, Ela bonita. se encontrou ali, né? E eu queria falar de como é bom ser simples, que tem... A gente estava falando da sua filha, que foi, né? Para quem você fez. Mas o Bento Melo compõe também. Tem música nesse ele tem disco banda, e né? tal, Inclusive, ele abriu o show do encontro no Allianz. A banda dele chama Silks 66. Tem o Johan, filho do Andréas também. O Igor e o Gabs, uma banda de rock pesada. O filho do Nando tem uma banda também, abriram o show. E eu toco com o Bento. Na pandemia, a gente fez algumas gravações e a gente fez essa música. Na verdade, eu fiz muita música para teatro, porque eu faço trilha. E a gente gravou no Engatu uma parceria com o Aderbal Freire Filho, que infelizmente perdemos há pouco tempo, que era um grande super diretor de teatro.
E eu gosto de fazer música para teatro. E aí, o Hugo Pozzolo, que é um grande amigo também, me chamou para fazer uma música para uma peça dele. Aí eu chamei o Bento e a gente fez o Como é Bom Ser Simples. Essa música é uma parceria de nós três. E a gente quando começou a compor pro disco, a gente ensaia lá em casa. E eu mostrei para eles essa música, tinha acabado de fazer, a gente estava levantando o repertório. E a gente gravou uma demo. E aí eu cantei, ainda não tinha me operado. Aí logo depois que a gente começou a fazer o repertório, eu tive que me ausentar, fiquei hospitalizado e tirei um tumor da laringe. E aí não pude mais cantar. Quando saí do hospital, a gente foi gravar o disco. O Brito e o Tony foram compondo mais músicas, mas 2 músicas que eu tinha gravado entraram no disco. E uma delas era essa. Só que o arranjo que a gente fez pro espetáculo é totalmente diferente do que a gente fez pro disco, tocando juntos. Tá. Essa é mais ou menos a história. E é muito legal poder tocar com o Bento. É o meu filho, né? Então é interessante, o gosto musical é diferente, mas quando a gente tá ali junto trabalhando, Tem uma sintonia, a gente né? encontra uma intersecção ali no rock. Sim. Vocês começaram, os Titãs, vocês tinham 20 e poucos anos, né? Cada um, assim. Como é que seria essa experiência com 20 anos no Allianz, por exemplo, no encontro, assim, para vocês? Ia ser mais nervosa, eu acho. Eu acho. A gente tocou para grandes plateias, não com... a gente... No Plastic Blonde, a gente ainda estava na faixa dos 20, a gente tocou no Maracanã, abrindo para Guns N' Roses, no Rock in Rio. A gente tocou em grandes festivais com uns 20, 24, 25 anos. Então, eu acho que a gente ia segurar a onda. Agora, você sair realmente de um lugar, assim, de um barzinho para tocar num estádio é complicado. Você tem que ter uma passagem aí. E a gente fez muito show naquela época, né? Mas eu acho que a gente ia segurar a onda, eu acho. Eu acho que sim também. A gente fez um show no próprio pré-Allianz, né? O Parque Antártico, estádio do Palmeiras, que eu frequentei muito desde que eu sou criança. E a gente fez um show com Bowie. Eu não me lembro que ano, mas foi um grande show, lotado. A gente segurou onda lá também. Depois a gente tocou naqueles Hollywood Rocks, shows grandes, com os Pretenders, que foi uma noite inesquecível, assim. Foi considerado o maior show do festival. Era de Titãs, Ira e Pretenders. E a gente lançou o disco Jesus Não Tem Dentes num festival. Então a gente sempre foi muito ousado. Sim. Acho que a gente... Eu Agora, acho Alice... seguraria um pouco onda, cara então. de pau. Então, acho que a gente sempre teve, assim, aquela coisa de bando, né? De você chegar e se... vamos... Mas a gente trabalhava bastante para isso, também ensaiava. Era jovem, enlouquecia, né? Mas era competente. Mas a gente... Sabia que aquela hora de A trabalho... gente, Apaixonado pelo que fazia, talvez por né? sermos apaixonados e sermos muitos, tinha que ter uma disciplina. Sim. E eu acho que aconteceu uma coisa interessante. Esses shows, Alice, filha do Marcelo, participa. E ela é um exemplo clássico disso. Ela saiu do barzinho e caiu no Allianz. É verdade. Vocês acalmaram ela? E tá segurando uma onda. Segurando. Tá cantando com muita disciplina. Ela faz aula de canto, tá fazendo até com a pessoa que eu apresentei, que também tá me trazendo uma voz nova, que é o Gilberto Chaves. E a Alice é surpreendente, né? É surpreendente. É muito legal. É surpreendente. A garota encarando 50 mil pessoas ali, do lado dos tios aqui, com 40 anos de carreira, não é fácil. Para ela é mais complicado. Muito bacana. Agora, pensando nessa formação, a gente estava até conversando aqui, né, no intervalo, que é única, né? Um octeto com uma discografia como a de vocês, de responsa, ainda, né, na estrada, compondo, fazendo músicas inéditas. Nesse formato trio, queria saber de vocês, assim, o que está mais tranquilo? Porque agora
a banda é de 5, mas o núcleo são 3 titãs, né? O que ficou mais fácil decidir? Muito mais tranquilo ou não? A dinâmica é a mesma? Eu acho que tem coisas que sempre vão ser mais sensíveis, assim. Eu acho que quando a gente vai conceituar, ver para que lado que a gente vai, quais são as músicas que vão entrar, sobre o que a gente quer falar, não que seja assim tão burocrático, mas isso vai aparecendo, né? É sempre uma hora que tem muito isso de cada um querer colocar a sua maneira, e aí tem não vou dizer conflito, mas tem uma coisa que é boa, no fim das contas. Isso acaba sendo igual, com uns 8, 7... Isso é mais ou menos igual, parecido, né? isso continua mais ou menos parecido. Porque são três mentes criativas. Tem uma coisa né? de perseguir o melhor, né? A gente tem o desejo sempre de ser o melhor que a gente pode apresentar. Então a gente tem uma exigência. Isso sempre foi assim. Isso continua. Agora, de certa maneira, tem uma coisa um pouco mais confortável. Somos 3, já nos conhecemos muito. Todas as qualidades e os defeitos de cada um. Então, acho que... Facilita essa comunicação, né? Tudo isso somado à maturidade. A gente não perde mais tanto tempo com bobagem, né? O Branco, você falou sobre buscar e descobrir uma nova voz. Queria que você contasse como é que tá, como é que é isso pra você, o desafio disso e como tá sendo agora, assim. Tá sendo nesse momento especialmente muito bom, porque é muito difícil o que aconteceu comigo. É um diagnóstico de câncer de garganta para um cara que vive de música e vive da voz. É quase uma loucura de dar uma pirada. Mas eu acho que eu tive um apoio muito grande, não só da minha família, mas também do Tony, do Brito. De todos os seus fãs. Dos fãs e tudo. E dos poucos amigos, que eu não tenho tantos assim. E a Ângela, principalmente, né, que esteve do meu lado o tempo todo. E eu tinha me curado, né, porque eu fiz radioterapia, quimioterapia, tirei e sarou. E quando eu achei que já estava curado, voltou no mesmo lugar. Aí eu tive que operar. Na cirurgia, o risco de ter que tirar toda a laringe era muito grande. Apesar de ser pequeno, mas a gente não sabia a extensão, porque eu já tinha feito radioterapia. E aí fica tudo muito difícil de enxergar, só quando eu abrisse e entender. Então eu fui para a cirurgia sem saber se eu ia voltar falando. E eu realmente voltei com traqueostomia, não conseguia falar, não podia comer, não podia beber água. Foi um período, mas eu acordei com a notícia que a Ângela me deu, falou: tirou só metade da sua laringe. Grandes chances de você poder falar ainda. E aí eu fiquei muito feliz. De lá pra cá, foi só uma coisa muito positiva. Passou um período delicado e depois... Aí eu passei me recuperando, voltei a falar com muita fono, muita fisioterapia, voltei a comer pastoso, só tomava água espessada. Aí voltei a beber água, enfim, foi um processo quase 1 ano. E aí o Tony e o Brito a gente chamou o Lee Marcucci, né, pra tocar baixo, depois o Caio, e eles foram levando, compondo mais músicas. E quando eu voltei, a gente foi pro estúdio gravar o disco. Aí eu comecei a participar dos shows só tocando baixo, fazendo uma participação. Aí, Só não, pelo amor de Deus. Não, comecei fazendo 4, 5 músicas. Sim, foi indo aos poucos. Aí tive que me preparar fisicamente. Eu saí de quase... Foi pesado. Então foi uma história complicada. Quando eu voltei, quando eu encontrei um cantor lírico, fono, que a Ângela me apresentou, que faz preparação vocal de musicais e de peças, e é fono, e cantor de ópera, ele falou: Branco, eu acho que a gente pode conseguir que você cante ainda. Aí começou a história do encontro, eu pus como objetivo tentar cantar. E em 3 meses eu comecei a ter uma voz para cantar e para falar aqui com vocês.
Então, estou muito feliz. Nossa, Nós também. por isso que, assim, o encontro, além de ser, né, juntar todos vocês e celebrar essa história, é também comemorativo de que você tá ali com todo mundo, né? Não, pra E mim é superou ótimo. um momento muito delicado, muito difícil, né? Foi uma loucura, é uma história... É que nem dá pra contar, tem que resumir, porque é uma novela. Agora vocês estão se preparando para uma segunda fase, né? Que Sim. vem mais uma leva de shows. Já dá pra gente pensar aí num balanço do que foi para cada um de vocês esse encontro? Eu tô fazendo essa pergunta porque eu já fiz para todos eles, menos o Tony Peloto, viu, Tony? Bom, o nome é pra dizer adeus, né? Então a gente já sabe que choro. Tem É que a gente, como o Branco costuma dizer, a gente planejou isso para ter começo, meio e fim, porque senão a própria coisa vai perdendo a graça, eu acho também, né? A graça dela é ter essa Não intensidade. sei, Paul McCartney nem tá voltando. Mas Rolling o- Stones, todo... É verdade. Não, mas eu digo assim, os todos juntos tem uma carga, como você estava falando, emocional muito forte, assim, pela história do Branco, pela história da gente não tocar juntos há muito tempo. Alice. Isso tudo, e aí de nós sermos amigos. Então, acho que a liga que acontece ali no palco é verdadeira, assim, não é encenada. E acho que as pessoas percebem isso. Então, tudo isso transformou o encontro num momento de emoção forte, eu acho, assim, para a gente e para os fãs. Então, eu acho que é aquilo, a vida até parece uma festa em certos momentos. Esse é um deles, com certeza, para mim. E tem um emocional também das famílias, dos filhos, porque eu, Tony e o Brito, a gente, para os nossos filhos, tudo isso é normal, faz parte. Eles conhecem os Titãs desde... acompanharam, né? Estão indo e vão. Quando eu estava no hospital, o Bento tocou com eles guitarra num show que eu não pude estar, em São Paulo. Né? Então, eles têm uma... Agora, os filhos, as filhas do Charles, os filhos... As filhas do Charles As não filhas- conheciam o Charles como músico, né? Essa que é a verdade. Até Olha. eu peguei um voo, estava verdade. conversando com a Sofia, ela não conhecia o Charles como um baterista, né? E foi muito louco, porque elas ficaram numa euforia, assim, elas todos. Todos, inclusive o Max, filho do Marcelo, e os filhos menores do Nando. O próprio Sebastião, Sim. que é músico, o Nando saiu há 20 anos. Quando a gente pensa nisso, o Arnaldo saiu há 30 anos, o Nando há 20. A gente esquece isso. É muito tempo. Muito tempo. Então foi muito emocionante também o encontro Sim. desses filhos todos, vendo os pais e tios, e tem até os... Não, e sendo aclamado, emocionado. No momento. E os especial. netos também juntos agora. Né? Eu fiquei muito surpresa e curiosa, porque, enfim, acompanho vocês há muitos anos, já vi shows grandes, enormes, mas as pessoas descobrindo, né, revalorizando a história dos Titãs. Isso, para mim, é a coisa mais emocionante. Por quê? Porque a gente, como eu falei, é uma formação inusitada, né? Que se manteve, e músicas que estão aí há tanto tempo. E quando você pega e reúne todas elas, né? Elas ganham um outro significado. Não só de apresentar, mas para mostrar, principalmente, do quanto que vocês foram... Andaram, né? O tanto que a gente andou, né? O tanto que a gente fez. Eu acho que até tem coisas assim que é legal essa coisa do todo, porque você vê, o show até privilegia mais uma coisa mais pesada. Ele ficou um show mais focado nos nossos anos assim, mais pesados. E você vê que tem músicas que às vezes são uma bobagem, tipo o AU, que no show ela acontece muito, essa quantidade de gente que se identifica com essa música é muito grande. E ela é um grito, assim, com alguma outra coisa, mas assim, ali no meio... No contexto. tudo faz mais sentido, né? A sensação desse show é interessante porque é um show que ele é, de certa maneira, um emocional, um resgate de uma história que a gente criou lá atrás, mas ele tem uma atualidade, o repertório. Então ele é um show que ele é novo, apesar de tudo. Ele é uma novidade. Apesar de... É o que eu sinto como resposta das pessoas. Essa emoção não é só de reviver, porque tem gente que nunca viu e se emociona também.
Então, acho que o show, além de ter essa parte mais, que não é saudosista exatamente, mas tem, né? Matar uma saudade de ver os caras juntos, mas ele é atual. Ele é um show que ele acontece hoje, com a tecnologia de hoje, com o emocional. Sim, com a maturidade de vocês de É, hoje com também, o emocional né? flor da pele. Uma outra coisa que não é detalhe, mas assim, a gente nunca fez um show com uma produção tão grande e tão bem feita. Assim, a parte visual nem se fala, eu acho que é uma coisa óbvia. E a parte de som também, a nossa também dedicação para fazer um show à altura e o tamanho do lugar, né? Porque isso também, quando você tem muita gente que vai só para te ver num lugar muito grande, essa coisa fica toda amplificada, né? Então, isso a gente nunca fez na carreira. Até agora é uma coisa nova para nós também. É mais uma novidade depois de 41 anos, porque realmente, tudo bem, já tocamos com Bowie. Agora, Já alcançaram tudo, né? 3 gente, noites de uma vez. sozinhos, Sozinhos. colocando 150 mil pessoas, é mais um marco na nossa história. Com certeza. Bom, vamos falar então do show Olho Furta Cor, as próximas datas. Eu tô vendo aqui que tem no palco Sesc, na Praça da Estação, em Belo Horizonte. É Exato. isso? É uma virada cultural que vai ter Tá. Dia 20 de agosto. domingo agora. Tá, agora, domingo, às 6h30 da tarde. Tem mais algumas datas? O pessoal confere. Tem mais uma que não sei que dia que é exatamente. Terça-feira. Terça-feira? Tá. Agora. Que é o aniversário da cidade de Araraquara, que a gente vai tocar. Terça-feira, dia 22 de agosto. 2 de agosto, a gente vai tocar no aniversário de Araraquara, praça pública de graça. Uau. Bacana. A gente tem assim um pequeno... porque a gente volta com o encontro, a gente resolveu a partir de outubro. Muito bem. Que a gente vai viajar um pouquinho para fora do Brasil, aí volta para fazer mais uma rodada. Então aí Termina na véspera gente do não- Natal, né? Termina na véspera a do gente Natal. vai voltar, o nosso trio mesmo para valer, a gente vai voltar só no ano que vem. né? 2024, então é uma boa oportunidade. Tá, joia. Bom, muito obrigada por vocês terem vindo aqui bater esse papo no Até que não Radar. falamos tanto do encontro, né? Falamos tudo. É,